Boa tarde, pessoal! E aí, como que vocês estão? Estão se cuidando? Saindo, se precisar, só de máscara? Espero que sim. Bom, pessoal, então, a gente tá um pouquinho atrasado no cronograma do bimestre, mas tudo bem, porque nós estamos fazendo o nosso ritmo, né? Estamos aprendendo as atividades, desenvolvendo as habilidades que são pedidas. Então, isso que é o mais importante. Para a aula desta semana, nós vamos começar a ver um pouco sobre a Grécia Antiga, sobre a civilização grega. Eu já enviei o plano para vocês no grupo, né? E como havia falado, eu estou gravando este vídeo para que possa auxiliar vocês um pouquinho, né? Foi um tema do Centro de Mídias, que eu espero que vocês tenham assistido, seja no aplicativo, seja no YouTube depois, seja na televisão, mas eu tô só fazendo esse vídeo mesmo só para dar uma complementada, caso não tenha ficado muito claro, tá? Pelo outro meio. Então, então vamos lá. Vocês vão abrir o plano de aula que enviei para vocês. Lá vai ter o conteúdo, vai ter os objetivos, as habilidades que nós vamos estar desenvolvendo, como que vai ser feita essa atividade, ou seja, vai ser basicamente uma reflexão e interpretação dos textos que eu vou estar postando, além, é claro, da minha explicação por aqui, tá? E aí eu vou estar postando depois no Google Classroom também, porque, como foi dito, a gente vai ter que começar a migrar, né, para lá. Então, é isso, tá, pessoal? Então, na folhinha de vocês vai estar escrito o quê? Civilização grega, legados para o Ocidente. Por quê? Porque a gente deve muito, culturalmente, socialmente falando, aos povos ali que se desenvolveram ao longo do Mar Egeu e do Mar Jônico. Então, eu coloquei esse mapinha aqui para vocês, para que vocês possam estar acompanhando, tá? Mas eu vou utilizar este slide aqui só para ser uma explicaçãozinha um pouco mais aprofundada, tá? Mas tudo baseado também no textinho que vocês têm de apoio para que vocês possam estar realizando as atividades, tá? Então, vai ser sobre a Grécia Antiga, como já havia mencionado. O que é importante a gente saber sobre a Grécia Antiga? Peraí, pessoal, que não estou enxergando direito. Dá uma limpadinha aqui no óculos. São os percalços das aulas online, né? Então, a gente tem que saber a localização geográfica e as características da região, né? Então, o que a gente pode dizer? Que fica no sul da Península Balcânica, ali nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Então, o relevo dessas ilhas ele é bem montanhoso, ele tem pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Isso ajuda muito também para o estabelecimento e construção das cidades-estados, né? As famosas polis, que nós vamos estar vendo ao longo da aula, tá? E aí, o que está falando aqui? Que lá na antiguidade, antigamente, essas montanhas elas eram recobertas de florestas. Então, era uma região muito verde e o litoral ele era bem recortado. Ajudou no que isso? A navegação e as comunicações através do mar. Então, a gente pode dizer que os povos gregos, no geral, e por que eu falo povos gregos? Porque foi uma civilização assim, bem diversa, justamente por conta da criação dessas cidades-estados. E também porque a sua formação foi basicamente uma mescla de vários povos vindos da região ali. Então, favoreceu muito esses povos na navegação e nas comunicações através do mar. Então, a gente pode dizer que foram povos pioneiros até neste sentido, de desbravar os mares, de utilizar ele para troca de comércio, troca de cultura, tá? Mas, por outro lado, por ser essa localização geográfica um pouco dificultosa, né? Um pouco... aliás, bem cercada de águas, isso também estimulou o isolamento e a autonomia dessas cidades-estados gregas.
Então, por que que a gente fala cidades-estados? Porque cada cidade ela tinha sua autonomia justamente por estarem localizadas geograficamente um pouco longe umas das outras. A gente tem ali Creta, que é uma ilha um pouco distante, mais ao sul. Nós temos Atenas, temos Espartas, enfim, temos outros povos, outras cidades que foram surgindo aí nessa península que acabaram se tornando um pouco isoladas, mas também autônomas, ok? Então, aqui tem um mapa do que eu estava explicando para vocês, tá vendo? Essa ilhazinha aqui no sul, que é Creta, aí nós temos ali a ilha do Peloponeso, que é onde fica Esparta, do lado nós temos Ática, que é onde fica Atenas, que foram as duas principais cidades-estados deste período. Inclusive, elas entravam bastante conflito, mas no geral elas tinham até uma relação um pouco harmoniosa. Ali mais ao norte, nós temos a Macedônia, que vai ganhar sua importância já no final da civilização grega, com Alexandre o Grande. Então, toda essa região abarca o que foi a civilização grega. Como vocês podem ver, ela foi banhada muito pelo Mar Jônio e pelo Mar Egeu. Então, aqui são destacadas as cidades principais, que foi localizada também próximo do lado do Império Persa, geograficamente falando, tá? Aqui embaixo vocês podem perceber a localização no mundo, né? É um país, hoje em dia, que fica no continente europeu. É lindíssimo, se vocês procurarem fotos. As águas são de um azul, assim, já diria Tim Maia, né? Azul da cor do mar, coisa mais linda. Depois eu recomendo que vocês pesquisem um pouco, tá? Ó, pessoal, se tiver travando um pouco ou tiver com delay, por exemplo, o som sai antes e depois minha boca se mexe depois, é porque minha internet tá péssima e porque meu notebook também tá pior ainda. Mas vamos continuar, né? Que o que é importante é a explicação. Então, como que a gente faz a periodização? Como que a gente divide a história grega? Nós temos o período pré-romérico, que é um período que foi dominado ali pela população creto-micênico, tá? Que foram basicamente os primeiros povos da Grécia Antiga, que, como já diz aí no slide que vocês podem ver, foi um período de povoamento da Grécia. Então, esses povos que iniciaram, tá? Nós temos o período romérico. Por que a gente chama de período romérico? Porque Romero, né, que foi um dos... Cadê? Ah, eu achei que estava aqui próximo. Aqui. Que foi um pseudônimo, né, para um escritor grego. Ele escreveu livros como a Odisseia, a Ilíada. Então, esses contos, esses poemas são todos atribuídos ao poeta Romero. Então, é por isso que a gente meio que divide nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala que essa população micênica lá foi um dos primeiros povoadores da Grécia, a gente está falando por quê? Que no início os micênicos eles foram grandemente influenciados pelos minoicos. Aí depois se inverteu a situação e os micênicos estenderam sua própria influência e controle político sobre Creta, tá? Então é importante a gente compreender essa mistura, essa contribuição de vários povos para a formação da civilização grega. E aí, lá pelo período de 800 a 500 anos antes de Cristo, nós temos o período arcaico. Esse período foi muito importante porque ele é caracterizado pela formação da cidade-estado grega, a polis, que, como eu já havia mencionado, as polis, elas faziam parte dessa mesma civilização, né, dessa mesma cultura, porém, elas tinham autonomia suficiente para escolher a forma política que era organizada, a economia, apesar que a economia não tinha tanta variação, né, justamente por conta da sua localização geográfica, né, as suas características geográficas.
Então, é diferente do que é hoje. Hoje nós temos um país que é uma nação, certo? Nós temos o Brasil. E aí nós temos estados e aí nós temos municípios. Só que todos esses estados, esses municípios, eles pertencem ao Brasil, né? Eles respondem ao Brasil. Aqui no estado de São Paulo, nós temos o governador Dória, tá? Na cidade de vocês, tem o prefeito. O prefeito responde ao governador, o governador responde ao presidente. É basicamente assim que funciona, certo? No geral, todo mundo responde ao presidente, apesar de ter ali uma pequena autonomia para cada estado, tá? Mas na Grécia não era assim. Na Grécia não tinha um estado grego. É por isso que a gente chama de cidade-estado, porque cada cidade tinha sua autonomia política socioeconômica, tá? A gente não tinha, vamos pegar o exemplo Atenas, os atenienses respondiam ao Estado grego. Não, porque não tinha o Estado grego, os atenienses respondiam ao governo de Atenas. Os espartanos respondiam ao governo de Esparta, tá? Era assim que funcionava. E aí no período clássico, que foi entre o século V e IV a.C., é o período que a gente chama que as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural. Por quê? Eles se consolidaram como cidade-estado como forma de organização política. Aqui que a gente tem o embelezamento das cidades, né? Construção de templos, fortalecimento e formações políticas e sociais. Então foi um período bem importante esse daqui, considerado a Idade de Ouro da Grécia. E aí nós temos o período helenístico. O que foi o período helenístico? Aqui já é uma certa decadência da polis grega, porque eles já caem sob o domínio macedônico e depois o romano. Então lembra que eu falei que eu joguei a bola lá atrás falando sobre a Macedônia, que eles seriam importantes mais tarde? Durante o período helenístico, Alexandre o Grande ele toma a Grécia Antiga e aí leva os seus legados, leva a sua contribuição cultural para os outros países, para outros povos, principalmente os países ali do Mediterrâneo, né? Egito, Pérsia. É por isso que ele chama Alexandre o Grande, porque ele domina uma vastidão de área gigantesca, tá? E aí depois essa civilização grega, né, a sua cultura, para a gente perceber a magnitude que esses povos criaram, culturalmente falando, os romanos, que também se tornam um dos maiores impérios que o mundo, que a civilização ocidental já viu. Os romanos também vão se apropriar dessa cultura grega e utilizar tanto em seu domínio quanto nos territórios dominados. Então, essa é a periodização da história grega. E aqui vai falar um pouquinho sobre a era do Creto Micênico. Como eu disse, que eles são os primeiros povos a se fixarem, são os pelasgos. A gente não tem datação da origem deles, porém já se sabe que eles já habitavam a região em 2000 anos antes de Cristo. E aí depois vem quem deu origem à civilização micênica, né? Que são os aqueus, os jônios, os eólios. Então por isso que a gente fala civilização grega, povos gregos, porque foi uma junção de diversos povos vindos de diferentes áreas, regiões, que se juntaram ali naquele território específico, tá? E a partir dali eles começaram a formar a sua civilização. Aqui, que é o período pré-romérico, o que acontece? Os micênicos, eles evoluem bastante, porque eles dominaram, né, a população cretense, e aí nessa dominação eles acabam absorvendo os contatos, absorvendo a cultura ali local e se fortalecendo, tá? A civilização creta, né, ou minoica, ela conta com uma elite muito rica comercial, ou seja, tem um grupo ali com bastante capital que acaba dominando essa cidade, esse território. As mulheres, neste período, elas tinham bastante privilégios e a religião ela era mais matriarcal. O que significa isso? Uma religião matriarcal, ela tem as mulheres como foco principal dessa religião. Então, nós temos diversas deusas, nós temos a fertilidade sendo cultuada, sendo exaltada,
todos os aspectos da feminilidade são colocados ali como a máxima dessa civilização, tá? Então, era uma religião mais matriarcal neste período, tá? E isso vai sofrer mudanças de acordo com a evolução e com a dominação de outros povos. E aí, lá no século XIV, Creta ela é invadida pelos aqueus, que também vão assimilar grande parte da cultura creto-micênica. Então, é como se fosse um jogo do Pac-Man, sabe? Pac-Man vai comendo lá as bolinhas, né? Vai se fortalecendo. Vai acontecendo a mesma coisa. Um povo vai dominando o outro, só que ele destrói a cultura ali local. Não, ele absorve, ele assimila. Para quê? Para se fortalecer. Então, o povo que for dominando o outro vai assimilando a cultura local e vai se fortalecendo a partir dali, tá? E aí, com isso, eles acabam controlando o Mediterrâneo Oriental, que é essa... Aqui eu acho que eu não vou ter um mapa, mas imaginem mais para o sul aqui de Creta, tá? Mais para cá. Ó, o Mediterrâneo Oriental seria essa região aqui, tá? Região ali da Pérsia, uma partezinha do Egito também, ok? Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui tinha um mapa. Aqui, ó, tá vendo? Nós temos o Mar Mediterrâneo. Aí o Mediterrâneo Oriental vai tomar toda essa parte aqui do leste de Creta, tá? E aí, nós temos a famigerada Guerra de Troia. Quem já ouviu falar de cavalo de Troia? Mas não vale o vírus, tá, pessoal? O vírus de computador. Então, ó, a Guerra de Troia, ela ocorreu provavelmente entre 1300 a.C. e 1200 a.C. E foi muito famosa, foi um evento que foi narrado pelo poeta Homero nas obras A Ilíada e Odisseia, que narra as aventuras desse herói grego Ulisses, né? Ou então Odisseu. E aí os gregos eles inventaram a cidade de Troia, Ilion, que controlava o estreito de Bósforo. Então foi basicamente uma guerra entre gregos e troianos. É aí também que vem o ditado, né, entre gregos e troianos. E como que foi essa guerra? Nos conflitos, os troianos acabaram ganhando, né? Só que aí, o que aconteceu? Como presente de felicitação, né? Os gregos enviaram um cavalo, esse cavalo aqui parecido dessa foto, dessa imagem, de madeira, como presente para os troianos. Só que, o que tinha dentro do cavalo? Diversos guerreiros gregos. Então, quando os troianos abriram, né, os portões para receber esse presente, porque era uma fortaleza, assim, não tinha como entrar, né? Não tinha como os gregos ganharem dos troianos se não fosse de dentro da cidade, porque era realmente uma fortaleza. Então eles elaboraram a sua estratégia, e aí quando eles abriram, né, quando o cavalo de Troia entrou nos portões, diversos guerreiros gregos saíram de dentro e acabaram tomando a cidade. Então isso levou na destruição de Troia. É por isso que a gente fala, né, presente de grego. Aquele presente de grego é aquele que vem coisas ruins, né, que é basicamente uma fachada, uma grande fake news. E aí, quando Troia foi destruída, chegaram os dórios. Os dórios eram nômades. O que são nômades? São pessoas que não têm uma residência fixa, então eles ficam mudando conforme a disponibilidade de alimento. Toma uma aguinha. Eles eram guerreiros também e eles já conheciam o ferro. Isso foi lá entre 1200 e 1100 a.C. Eles destruíram todas as cidades do centro-norte. E aí, o que eles fizeram? Teve uma dispersão da população. Foi aí que foi o início do surgimento dessas cidades-estados, tá? Que é o conhecido como o quê? Primeira diáspora grega. Alguns foram para a Ásia Menor, que fundaram Mileto, Éfeso, Halicarnasso, que são cidades grandes que foram surgidas. Tá?
E aí acaba o período pré-romérico. Aqui a gente pode ver um pouco dessas rotas, da onde vieram os jônios, os eólios, os dórios e os aqueus, que são todos povos que contribuíram para a formação da civilização grega, tá? Aí nós temos a Grécia a partir do século XVIII a.C. Olha só a divisão dela. Temos Creta, temos Tessália, Épiro, enfim. Vocês podem depois pausar para estar lendo os nomes com mais calma, né? Mas todas essas ilhazinhas, né? É uma península, é isso que a gente chama de península. Uma península é um pedaço de terra cercado por água, mas não chega a ser uma ilha porque não são todos os lados. Ela faz parte de um continente, uma terra maior, tá? Então por isso que a gente chama de península. E aí nós entramos finalmente no período romérico, que é composto por pequenas comunidades de base familiar, que são os povos gênos. A economia é o quê? É agrária, como a da maioria das civilizações durante esse período, e ela é autossuficiente, ou seja, tudo que é plantado é consumido. Não há necessidade de trocas comerciais, vamos dizer assim, entre outras civilizações, né? Tudo que eles produzem, tudo que eles precisam, eles produzem. E aí nós temos o pater, que é o quê? Que é quem administrava as funções. E aí, com o declínio da população, a gente vai ter o declínio também do sistema gentílico. Esse sistema gentílico é no qual a pessoa que é dona da terra empresta a terra para a população mais pobre planta ali, como se fosse uma troca. Só que, como já mencionado, era uma civilização mais voltada para o mar, porque o solo grego é muito pobre, ele não é muito fértil. Então, a agricultura só ali, ela não rendia muito, vamos dizer assim. Ela não dava conta de suprir todas as necessidades da população. Então, nós temos a evolução social, como mostra aqui na imagem, tá? E aqui nós temos um exemplo, um esquema de como era a cidade grega. Nós temos a Acrópole, que é onde ficavam os bambambam do período, né? Que dominava a sociedade, Atenas aqui do século V. E aí nós temos a Ágora. A Ágora, pessoal, foi um prédio muito importante. Por quê? O que eles faziam ali? Ali eles tinham todas as discussões de cunho político, de cunho social, tudo que era referente à vida em sociedade e à sua organização política era discutido no Ágora. Ou seja, todos os debates, todas as discussões, as deliberações, eram todas tomadas na Ágora, tá? Isso é bem importante lembrar, porque foi uma instituição e um prédio muito importante para este período. Ainda no período romérico, o que acontece? Por quê? Acontecem ainda várias transformações, várias mudanças sociais, e aí, neste período passa a surgir as divisões sociais, surge a propriedade privada. Então, com o surgimento da propriedade privada, a gente pode dizer que surgiu também a necessidade da proteção dessa propriedade privada e também uma questão de casta social, né? Status sociais. Nós tínhamos o pessoal que era mais rico, e nós tínhamos aqueles que trabalhavam, mas tinham ainda alguma coisa, nós tínhamos aqueles que bem pobres e tínhamos também os escravos. E no período romérico acontece também a segunda diáspora grega. Por quê? Aumenta a população nas comunidades gentílicas e aí, a partir daí, a população grega começa a colonizar, tá? Várias cidades, várias regiões acabam possuindo, acabam sendo construídas cidades gregas. E aí, nessas colônias, nós temos uma distinção do empório, que é o estabelecimento comercial, e a poikia, que é o lar distante, como se fosse uma cidade independente, tá? Uma coisa que é importante a gente destacar, pessoal, durante esse período, é que a ociosidade, ela era muito importante, porque quem domina a sociedade é o ócio, porque ela permite a criação de pensamento, que é claro, produzido pela elite. Então, Aristóteles,
Sócrates, Platão, todos esses grandes pensadores que surgiram ali na civilização grega, eles só surgiram, eles só tiveram seus pensamentos, suas ideias ouvidas e são discutidas até hoje, porque eram pessoas que viviam no ócio. O que significa isso? Eles não trabalhavam, eles não faziam nenhum afazer de casa, eles não faziam absolutamente nada. Então, eles tinham muito tempo para refletir sobre as coisas materiais e imateriais da vida. Então, é por isso que a gente pode dizer que o ócio, ele domina a sociedade, porque ele permitiu a criação de pensamentos. E nessa criação de pensamentos, vem a discussão desta organização política, econômica e social da sociedade, tá, pessoal? Então, por exemplo, o fato da democracia, a criação da democracia, o fato da palavra ser significar política de todos, né, vencer de todos, não significa que atingia a todos, como nós vamos ver, atingia apenas cerca de 10% da população, tá? E foi uma ideia, foi um pensamento criado justamente por esses pensadores do ócio, ok? Então aqui nós temos algumas colônias gregas, que é em Nápoles, né, Tarento, tá vendo? Alcança ali um pouco na Itália, alcança um pouco ali próximo à Península Ibérica, né, no sul da França, ali no Mar Negro também, que é em volta da Ásia Menor, Chipre, então, ali no norte do Egito também, são todas colônias gregas, que nós já falamos anteriormente, que foram povoadas pela população grega durante o período romérico. O período arcaico, o que a gente tem no período arcaico? Nós temos a criação das cidades-estados, que eu já mencionei para vocês, se lembram? E aí nós temos a criação de duas cidades-estados importantíssimas, que é Esparta, ela é localizada lá na península do Peloponeso, que eu mostrei para vocês lá no comecinho, né? Ela teve origem com a chegada dos dórios. E o que os dórios eram, se lembram? Eles eram um povo nômade, né? Guerreiro, extremamente guerreiro. Eles já sabiam manusear o ferro ali. Isso contribuiu muito pelo quê? Ai, deixa eu dobrar minha perna aqui. São os percalços das aulas online. Então, isso contribuiu muito para a formação dos espartanos, porque uma característica central da população de Esparta é que era um povo extremamente militarizado, era um povo muito guerreiro. Então, essa questão da disciplina, da força física, da força bruta, é uma característica que está bem enraizada nesse povo, principalmente, né, devido à sua influência da chegada dos dórios. Então, aqui, como menciona na tela, que está mostrando na tela de vocês, a educação dos espartanos valorizava ao máximo a formação física, tá? Por quê? Eles formavam soldados. Isso incluía para todo mundo dessa sociedade, inclusive as mulheres. As mulheres também participavam de treinos, por quê? Tudo para fortalecer do seu corpo, de modo a dar à luz a bebês saudáveis, bebês fortes, que pudessem haver soldados úteis para essa civilização. Tá? Inclusive, eles tinham a prática de jogar pelo penhasco os bebês que nascessem com alguma deficiência. É brutal, é bárbaro? Né? Se a gente for analisar com os olhos da nossa cultura, da nossa civilização. Fazer uma coisa dessa hoje em dia, pelo amor de Deus, óbvio que não. Óbvio que não. Só que na sociedade espartana a gente tem que ter a compreensão de que era uma sociedade diferente e essa prática era muito, muito utilizada. E a sociedade espartana, ela também era dividida em castas, né? A casta mais alta, a que comandava a sociedade, que eram os espartanos, os esparciatas, eles eram os descendentes dos dórios e formavam a aristocracia guerreira desses cidadãos soldados. A segunda são os periecos, que são os homens livres, né, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, seriam os aqueus, por exemplo. Só que eles também não tinham direitos políticos, eles basicamente se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Desculpa, deu uma enrolada.
E aí aquele da base, né, ou seja, aquele que acaba sustentando a pirâmide toda, e que é geralmente quem sofre mais, nós temos os iliotas, que a esmagadora maioria são de escravos ou dos descendentes que resistiram à invasão dória, tá? A política espartana vai falar aqui um pouquinho que nós temos a diárquia, que são 2 seis, que exercem as funções religiosas, militares e judiciárias. Nós temos a gerúsia, que é a Assembleia dos Anciões, que são responsáveis pela elaboração das leis, e a ápila, que são a Assembleia formada por cidadãos, tá? Eles ajudam a eleger os membros da gerúsia e a ratificar as suas decisões, né? Ajudar nessa deliberação. Bem, pessoal? Então, essa é a sociedade espartana. A segunda cidade-estado mais famosa, que é a que nós vamos ver hoje, são os atenienses em Atenas. Esses eles já são descendentes dos jônios, eles escaparam dessas invasões dóricas, né, dos dórios que acabaram se estabelecendo ali na península do Peloponeso. E eles contavam com o quê? Com um porto natural, que era o Pireu. E aí permitiu esse desenvolvimento comercial, tá? Como que era a economia... Aliás, como que era a economia dessa sociedade ateniense? O modo de produção era escravista, ou seja, os escravos eles faziam basicamente quase todas as funções da sociedade. A escravidão ela foi amplamente difundida. E a base econômica primeiro era o quê? A agricultura. Só que como era um solo mais fraquinho, né? O comércio acabou desempenhando um papel mais relevante posteriormente. E aí, como que é dividida a sociedade ateniense? Quem que é a nata? São os eupátridas, ou seja, aquele povo mais bem nascido. Ele é composto pelos latifundiários nobres, ou seja, galera de grana mesmo, e os proprietários das terras mais férteis. Então lembra que eu disse que a terra já não era muito boa? Então essa galera ocupava a melhor parte dessa terra. Abaixo deles nós temos os georgóis, que são os pequenos agricultores e têm propriedades mais ruinzinhas, sabe? Elas são menos férteis, geralmente ali numa região mais montanhosa. Embaixo dos georgóis são os demiurgos, que são os artesãos comerciantes. Aqui consiste a maioria da população, ok, pessoal? A maioria eram artesãos ou comerciantes. E por último, nós temos os tetas ainda, que são os marginalizados, miseráveis, os servos, que são ainda abaixo desses artesãos comerciantes. E aí, por último mesmo, nós temos os metecos, que são os estrangeiros. Então, o estrangeiro já não era considerado cidadão mesmo de Atenas, tá? Esses estrangeiros, eles também se dedicavam ao artesanato e comércio e também é composto pelos escravos, né? Como a gente sabe, os escravos estavam sempre na base da pirâmide. Os atenienses, diferente dos espartanos, que era um povo mais voltado para a força física, né, para o material, os atenienses eles eram mais voltados para o poder intelectual. Então, de Atenas nós temos filósofos, nós temos a criação e... não criação, né, mas um direito mais sistematizado, vamos dizer assim. Dracon, por exemplo, ele tornou público um registro escrito das leis, então já começou a ter leis escritas ali. Solon, ele eliminou a escravidão por dívidas. Por quê? O que acontecia? Eu estou devendo lá para um eupátrida. E aí eu não tenho dinheiro, tem como pagar. O que acontece? Eu viro escrava deste senhor de terra, deste proprietário de terra, tá? E aí o Solon eliminou essa escravidão por dívidas, porque eu só virei escravo porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí ele tirou isso. Ele criou a bulé. O que é a bulé? Era um conselho dos 400 que elaboravam as leis a serem votadas na Assembleia Popular. Ali tinham os representantes de todas as regiões da polis. Criou a Eclésia, que era uma Assembleia Popular também, que aprovava as medidas da bulé.
Então, como eu disse, né, a bula era esse conselho de 400 que elaborava as leis, só que dependia da aprovação da eclésia. Criou o Elieu, que é o Tribunal de Justiça Popular, tá? Só que todas essas reformas aí no âmbito jurídico resolveram os problemas? Nem de longe. E um dos principais legados que nós temos da Grécia Antiga é a criação da democracia. Porém, não era uma democracia que todo o povo podia participar, que todo mundo tinha o seu direito ali garantido. Não. Quem só participava? Basicamente só os eupátridas, tá, pessoal? Somente quem era proprietário de terra e que conseguisse comprovar a sua descendência, sabe? Pelo menos 4 gerações. Então não podia ser um estrangeiro também. Por exemplo, minha mãe me trouxe para a Grécia quando eu tinha 5 anos. Não pode. Você tem que estar na Grécia há pelo menos 4, 5 gerações, tá? Mulheres também não participavam, porque na sociedade grega, principalmente na ateniense, as mulheres eram consideradas seres inferiores. Então elas não tinham direito à participação, cidadania política. Os escravos, obviamente, também não participavam, então era basicamente 10% mesmo da população que participava. Então, é aquilo que eu já mencionei, apesar de ser a sua origem etimológica ser o poder do povo, né? Era uma democracia direta, não participativa escravista, porque nem todo mundo participava e tinha muito escravo, né? Eles criaram o ostracismo, essa parte é interessante, porque quando algum cidadão era considerado... É como se fosse o ancestral do impeachment, tá, pessoal? O ostracismo é o ancestral do impeachment, só que muito mais severo. Mais uma água aqui. Nem eu não aguento mais ouvir minha voz. O que acontece? Quando algum cidadão era considerado uma ameaça para a democracia, ele era submetido à votação e aí os eleitores escreviam o nome da pessoa num pedaço de cerâmica chamado óstraco, né? E aí o sujeito que tinha mais voto, ele era condenado ao ostracismo. Isso significa que ele era exilado, ele tinha que sair de Atenas por 10 anos. E só depois desse período que ele poderia retornar com os seus plenos direitos políticos. Hoje a gente usa essa expressão cair no ostracismo quando a pessoa fica esquecida por todos. Então pensa, era um impeachment um pouco mais severo, o ostracismo, tá? E aí nós temos o período clássico, que é o apogeu, né? A Idade de Ouro da Grécia Antiga. Aqui os gregos venceram a guerra contra os persas, que é aquela população que fica ali no leste. E aí nós temos a decadência. Por quê? As várias guerras civis acabaram enfraquecendo os gregos. Apesar de ter sido assim, um período clássico, né? Foi também um período que, por conta desses conflitos em demasiado, acabou ajudando no enfraquecimento dessa população, que permitiu a invasão por Alexandre o Grande, né, pela Macedônia. Tivemos as guerras médicas, que foi essa guerra dos gregos contra os persas. Tivemos a Batalha do Peloponeso também, que foi a guerra entre Atenas e Espartas. Porque com o fim da guerra contra os persas, Atenas exigiu que as cidades membros dali continuassem pagando os tributos, ou seja, Atenas ela é de certa forma imperialista, porque ela se impunha pelo fato de cobrar taxas, de cobrar também o embelezamento dessas cidades. Então, por ela ter essa origem de colonizadora, de imperialista, ela acabava exigindo que todas as outras cidades-estados dessa liga acabassem pagando taxas e tributos para ela. É claro que nem todo mundo aceitou. Então, os espartanos acabaram se revoltando e entrando em conflito, que foi conhecido como a Guerra do Peloponeso, né? E essa liga do Peloponeso era liderada por Espartas, então, com certeza, eles não aceitaram muito bem
como que eu posso falar? Essa dominação imperialista dos atenienses, tá? Então, voltando lá para o nosso plano de aula, vocês vão ver aqui que tem um mapinha falando sobre a Grécia Antiga nessa época, né? Nós temos a Grécia Oriental, Continental, Insular, Peninsular. Fala um pouquinho sobre o período que se estende a civilização grega e sobre um país que foi um conjunto de cidades que compartilhavam o quê? A mesma língua, costumes e algumas leis. Então, por isso que são chamadas cidades-estados. Muitas delas eram até inimigas, como Atenas e Esparta. Vai falar um pouquinho sobre a política, que durante o período clássico, né, os gregos procuravam cultivar a beleza, a virtude, desenvolvendo as artes da música, da pintura, da arquitetura, da escultura. Nós temos diversas esculturas gregas ainda à mostra que sobreviveram durante este período. Templos como o Templo de Partenon, que fica lá em Atenas, que foi um templo construído e erigido em homenagem à deusa Atenas, considerada a deusa padroeira, vamos colocar entre aspas, da cidade de mesmo nome. A religião, apesar de exercer uma influência também muito grande nesses povos, como era na maioria dos povos da antiguidade, os gregos não levavam literalmente ao pé da letra. Por quê? Com essa ociosidade que eu mencionei, eles procuravam já algumas respostas científicas para certas transformações e certos fenômenos à sua volta, tá? Então, era uma religião também politeísta, ou seja, eles cultuavam diversos deuses, muitos deles associados a forças da natureza e também emoções, sentimentos humanos. Nós temos Zeus como sendo o líder do panteão grego, que é o deus dos raios, dos trovões, dos céus. Temos Poseidon, que é o deus dos mares, Perséfone, que é a deusa lá do submundo. Temos enfim, Atenas, que é da sabedoria, do conhecimento, da estratégia em guerra. Nós temos diversos deuses que cada um acaba contemplando um aspecto da vida ou da natureza. A sociedade, como mostra no textinho de vocês, fala sobre a polis, que cada uma tinha sua própria organização social. E algumas, como no caso de Atenas, eles aceitavam a escravidão, seja por dívida, seja por guerras. Na Esparta, por outro lado, eles tinham poucos escravos, mas tinham vários servos estatais que pertenciam a esse governo espartano, né? Que são, ou então temos também a figura dos estrangeiros, tanto presentes em Atenas quanto em Esparta, que são os metex, que a gente chama. Por quê? Eles tinham um nome especial para essas pessoas, porque só era considerado cidadão grego quem nascia na cidade. Então, os estrangeiros não podiam participar dessas decisões políticas na polis. A economia era basicamente a base do comércio. Temos a religião, né, o Templo de Partenon, que eu falei para vocês. Os deuses interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. A história dos deuses é bem legais, eu posso dedicar depois uma aula para falar um pouco sobre esse panteão dos deuses gregos, porque ao contrário dos egípcios, que nós trabalhamos lá na aula do bimestre passado, porque os deuses egípcios eles não se misturavam com os mortais. Nos gregos, sim, nós temos diversas histórias de deuses que vinham à Terra para procriar com humanos, que aí surgiu o termo dos semideuses, né? Que é esta prole de um deus com um mortal. Então, eles viviam interferindo na vida cotidiana e nas decisões mortais, né? Então, a cultura grega, ela está muito presente no teatro. O teatro foi algo muito, muito realizado. Ele contava aspectos da sociedade, seja socialmente, seja culturalmente. Foi algo que nós acabamos emprestando até hoje. Outro legado da cultura grega é a língua, porque diversas línguas que surgiram depois do continente europeu têm a sua matriz etimológica ali na Península Balcânica, né, nos gregos.
os instrumentos musicais, a literatura, como a própria divisão, a própria periodização da cultura grega, a gente já vê ali, né, que é o período pré-romérico, o período romérico, porque a literatura foi importante para ela foi muito importante para essa sociedade, foi um legado mais ainda para a sociedade grega e helenística, depois disseminada por Alexandre o Grande. E aí nós temos as atividades, tá? É bem simplesinha, bem simplesinha. Eu quero que vocês respondam qual que eram as religiões dos gregos antigos e para citar pelo menos 3 deuses que você conhece deste panteão. Eu já dei uma dica aí de alguns, hein? Qual que era o objetivo das Olimpíadas? Que foi outro legado também. Só que as Olimpíadas para os gregos, elas tinham mais a função de dominação e poderio físico de uma cidade-estado contra a outra. Eram jogos mais brutais, eram jogos para testar realmente o limite da sua capacidade física. Não muda muito o objetivo central das Olimpíadas de hoje, né? Que é para demonstrar qual nação tem o maior preparo físico, qual nação tem a maior disciplina. Mas era bem mais brutal naquela época. Então vocês vão colocar qual era o objetivo das Olimpíadas. Como essa sociedade grega era organizada, ok? Pode dar o exemplo das cidades-estados mais famosas, Atenas e Esparta. E por essa semana só, como nós temos só 2 aulas semanais, então ouçam a aula, ouçam 2 vezes se for necessário e respondam as questões e eu quero que vocês me enviem no e-mail. Bem, pessoal? Beijos, se cuidem!